A ejaculação feminina é um dos tópicos que mais causam dúvidas em relação à questão do ato sexual na mulher. A mulher ejacula? Afinal, como é a ejaculação feminina? Como acontece? Todas as mulheres ejaculam? É necessário ejacular para ter prazer? Qual a diferença entre gozar e a ejaculação e o orgasmo? Quando se trata de sexualidade, existem tantas dúvidas que não conseguimos entender que não há limites para a prática. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista obstetra, pós-graduado em medicina preventiva, com foco em longevidade. Esse canal foi criado para você que quer ficar por dentro dos assuntos da ginecologia, da obstetrícia, inclusive temas relacionados com a questão da sexualidade, como esse que iremos abordar. Teriam as mulheres cisgênero e as demais pessoas com vulva a capacidade de jorrar líquido de seus corpos durante o sexo? Esse é mais um mito a respeito da nossa sexualidade? E se não for, por que será que esse assunto ainda não está nas nossas rodas de conversas mais íntimas? Por quê? A ejaculação feminina e squirt, que significa esguicho ou jato, são a mesma coisa. Pouco se fala, pouco se estuda e pouco se sabe a respeito de como a mulher sente prazer. Nós temos aqui no canal um vídeo que aborda a questão da masturbação feminina para se aprofundar um pouco mais nesse tema. E muito menos ainda se sabe sobre essa capacidade fisiológica do corpo da mulher. Apesar de ser um tema tão importante, não apenas para a vida sexual, mas para o bem-estar da mulher, de maneira geral, o orgasmo feminino ainda é considerado tabu pela sociedade, infelizmente. Devido a esse fato, algumas questões relacionadas com a sexualidade da mulher ainda são pouco debatidas e desconhecidas pela grande parte da população. Infelizmente, por isso que a gente está trazendo esses temas para discussão em virtude dessa desinformação generalizada. O desconhecimento sobre esse assunto pode resultar em traumas e situações que podem envergonhar a mulher durante a relação sexual. Fato certo é que o orgasmo da mulher é algo sensorial, captado e vivenciado no cérebro. Ele depende de um estímulo adequado, que se aplica em lugar e de forma adequada, ou pode raramente ser até mesmo por pensamentos e fantasias. A ejaculação feminina, assim como a masculina, ocorre junto do orgasmo. E sim, as mulheres também podem ejacular. Mas calma, eu vou explicar como é que isso ocorre e que é bem diferente da questão da ejaculação masculina. Na verdade, estamos falando de um mecanismo conhecido há muito tempo. No momento do orgasmo, a mulher libera uma pequena quantidade de líquido quando essa ejaculação um pouco mais abundante. Muitos já chamam popularmente de squirt, mas embora quase todas as mulheres apresentem alguma ejaculação durante o orgasmo, raramente são em grande quantidade a ponto de se perceber como no caso do squirt. Muitas vezes uma mulher só vai descobrir muito tarde que ela pode ejacular dessa forma. Só para alertá-las de quando é importante nos nossos conteúdos, compartilhe com outras mulheres, dê um like para continuarmos, tá? Para a gente estar sempre motivado e produzindo esse tipo de conteúdo, levando essas informações como essa de hoje, que são tão importantes para vocês. Bom, o prazer durante a relação não depende da ejaculação feminina, uma vez que é possível atingir o orgasmo sem que a mulher libere qualquer tipo de líquido. No entanto, mulheres que conseguem ejacular relatam que esse tipo de orgasmo geralmente é melhor para elas do que o orgasmo sem a ejaculação. Uma parada aqui só para explicar é o seguinte, que essa questão da ejaculação no homem, na mulher, a diferença é que o homem ele tem um depósito de sêmen, que são as vesículas seminais. Então, nesse depósito fica retido o esperma e no momento em que ocorre a ejaculação masculina, essas vesículas contraem e eliminam aquele conteúdo. Diferente da questão da mulher, que essa ejaculação é a eliminação de muco através das glândulas que ficam no introito vaginal, que são as glândulas de Skene e as glândulas de Bartholin. Então daí é importante lembrar sempre dessa diferença, por isso que dessa pausa, para fazer essa diferenciação para que fique evidente, né, o que a gente está falando aqui. Falando da ejaculação feminina, trata-se principalmente de uma externalização de uma resposta sexual, muito mais do que o do orgasmo, né, na hora do prazer feminino, diferente de uma mulher para outra, bem diferente. O modo como elas reagem pode mudar, dependendo das práticas sexuais e do conhecimento
que ela tem do seu próprio corpo, por exemplo. Nesse vídeo a gente quer explicar que, de fato, tirar essa dúvida e acrescentar para vocês essa vivência, essa experiência. Muitas pesquisas ainda são feitas para compreender exatamente como funciona a ejaculação feminina, daí ser um tema ainda controverso. No entanto, ela consiste na liberação de um líquido espesso, esbranquiçado, que é produzido pelas glândulas dentro e em volta da uretra durante o ato sexual, podendo ocorrer com ou sem o orgasmo. Ao contrário do que muitos pensam, esse processo não está ligado diretamente ao clímax, ou seja, a mulher pode ejacular em qualquer momento da relação. Além disso, é importante entender que a ejaculação feminina não se limita apenas pelo estímulo dos órgãos genitais. Então, vale ressaltar também que esse processo não depende necessariamente da intensidade do prazer sentido durante a relação, pois é comum que mulheres tenham orgasmo intenso sem expelir nada. Mesmo se você tiver um orgasmo muito forte, a ejaculação não é garantida e a maioria das mulheres não tem essas glândulas funcionantes, ou seja, não possuem a capacidade de ejacular. Existem dois tipos diferentes de ejaculação feminina. O fluido esguichando, chamado de squirt, que se caracteriza por um grande volume de líquido incolor e inodoro que é ejaculado, parecido com uma quantidade de muco que se espera. É muito parecido com o sêmen esbranquiçado e espesso. Então, a ejaculação feminina ocorre de maneira muito individualizada, portanto, as sensações e a intensidade variam de mulher para mulher. Algumas mulheres, elas relatam que a sensação é exatamente a mesma de um orgasmo sem ejaculação. Já outras sentem um calor e tremor crescendo, vindo da parte interna das coxas e subindo pelo corpo. Para os ruandeses, a ejaculação feminina é sagrada. Tem-se a ideia de que são as águas que brotam dos corpos das mulheres durante a relação sexual as principais responsáveis pela vida no planeta e por abastecer os rios, lagos e mares. É uma história. Ou seja, existe uma cultura e uma espiritualidade coletivamente estabelecida que compreende com naturalidade o fenômeno da ejaculação feminina e, além disso, o incentiva a ser buscado nas relações sexuais. Como consequência, a ejaculação feminina é algo muito comum entre as mulheres de Ruanda. O fluido das glândulas parauretrais ou glândulas de Skene é diferente de outras secreções da vagina ou da vulva, por exemplo, das glândulas de Bartholin. Quando a excitação é muito forte e o orgasmo ocorre, o corpo expele líquido como um reflexo autônomo. A quantidade lançada durante uma ejaculação feminina também apresenta variações. O volume de líquido liberado pode ir de 0,3 ml até 5 ml. Mulheres que expelem volumes muito maiores que isso podem ser avaliadas por um uroginecologista, pois pode ser um caso de incontinência urinária. Tem que ser diferenciado isso. Ficou na dúvida se expelir urina ou ejaculação? A dica é fácil, basta cheirar e avaliar se tem odor característico de urina. O líquido expelido na ejaculação feminina e produzido nas glândulas de Skene, também conhecidas como próstata feminina, dos lados direito e esquerdo ali da uretra, na entrada onde o xixi sai, é possível visualizar como se for com um espelhinho. Você vai botar um espelhinho na frente da vagina, você vai ver. São 2 ou 3 orifícios bem pequenininhos ao lado da uretra. Diferente do que muitas pessoas pensam, esse líquido não é urina, apesar de conter algumas substâncias presentes nela, como a creatinina e ureia. Entretanto, alguns especialistas garantem que essa ejaculação tem características em comum com o sêmen, porém sem espermatozoide. Outros mencionam o papel das diferentes glândulas parauretrais, das glândulas de Skene, muitas vezes chamada, de novo, entre aspas, de próstata feminina. Elas ficam espalhadas entre a vagina e a uretra. Se você colocar um espelhinho ali com bastante atenção, você percebe esses orifíciozinhos. Por fim, houve pesquisadores que tentaram distinguir a secreção das glândulas de Skene da secreção da bexiga. Eles conduziram a experiência em diferentes mulheres que ejaculavam em grandes quantidades, com a ajuda de um catéter conectado ou colocado dentro da uretra até a bexiga. Observaram no momento do orgasmo que a maior parte do líquido provinha da bexiga. As glândulas parauretrais, portanto, elas secretam apenas uma quantidade pequena, mas bem pequena. Então não existe uma forma mágica que funcione para toda mulher para
conseguir ejacular. No entanto, ao conhecer melhor o seu corpo, os seus desejos e o que exatamente funciona para a sua excitação, as chances de comandar esse processo crescem consideravelmente. Você já teve a experiência de uma ejaculação? Não se preocupe, não há nada de errado com o seu organismo ou com a sua saúde sexual, na verdade. Apenas cerca de 10% das mulheres conseguem experimentar esse processo de produzir a ejaculação. E não, o fato de você não ejacular não está ligado com falta de estímulo ou incapacidade de ter um orgasmo que te faça feliz naquele momento da relação. A maior parte dos casos de mulheres que não conseguem ejacular está ligada ao não funcionamento da glândula de Skene. A alteração dessa estrutura que permite a ejaculação feminina, na verdade, é um resquício embriológico que não deveria funcionar. Isso pode ser comparado com a presença de dente de siso, por exemplo, que algumas pessoas têm e outras não, e a sua ausência não causa problema nenhum. A falta da glândula não faz falta para você. Ao que tudo sugere, 75% das mulheres expulsam um pouco de líquido durante o orgasmo, embora essa quantidade seja muito pequena e passe despercebida na maioria das vezes. Estudos evidenciaram o papel das glândulas paruretrais na composição da lubrificação vaginal, novamente em pequenas quantidades para algumas mulheres. Então, para uma mulher que descobre pela primeira vez essa sensação, ou que não a antecipa, ela pode achar que está com uma vontade repentina de urinar, mas o squirt não precisa vir em um jato forte. Ele pode apresentar um fluxo mais lento, discreto, muitas vezes nem percebido. Por essas diferentes razões, muitas mulheres podem sentir um grande desconforto, enquanto a maioria descreve um prazer a mais no momento. Então, a opinião é variável aí de mulher para mulher. Toda a região do períneo é muito importante durante a relação sexual, para se ter mais prazer ou a fim de controlar melhor a ejaculação. Graças aos exercícios de Kegel, é possível aprender a relaxar, a reconhecer a anatomia do próprio corpo e as suas sensações. Na teoria, praticamente toda mulher pode vir a ejacular e pode controlar a ejaculação. O orgasmo com a ejaculação não é mais poderoso, tanto faz. Os estudos que comparam o orgasmo de mulheres que ejaculavam com as que não ejaculavam não encontraram nenhuma associação entre a ejaculação e um maior prazer no ato sexual. Então, o fato de uma mulher ejacular não significa que ela tenha orgasmos mais intensos ou mais prazerosos. Tem como única função o prazer, ao contrário da ejaculação masculina, que tem a função de emitir sêmen para a procriação. Então, a ejaculação feminina, assim como o orgasmo feminino, não tem nenhum propósito biológico conhecido, a não ser o prazer mesmo da mulher. Muitas mulheres podem inconscientemente controlar a ejaculação por medo de que ela ocorra ou venha em grande quantidade, mas é um fenômeno que tem que ser visto de maneira totalmente natural. Em primeiro lugar, não se deve buscar a todo custo que essa ejaculação ocorra. Em segundo lugar, se ela ocorrer em abundância, não se assuste. Na maior parte dos casos, essa ejaculação passa despercebida. Agora, se você se preocupa com a reação do parceiro ou da parceira, às vezes é importante avisá-lo ou avisá-la só para prevenir e seja aberta para a sua própria sexualidade. Encare tudo isso com muita naturalidade. O tabu acerca da ejaculação feminina ainda é muito grande em nossa sociedade, infelizmente, principalmente em relação à opinião de muitos homens desinformados que ficam aguardando que a mulher também ejacule. Então, conhecer o seu corpo, o funcionamento da sua vida sexual e de seus desejos é vital para que suas experiências sejam sempre prazerosas. E a realização de check-ups, exames, consultas médicas periódicas pode trazer diversos benefícios, não apenas para o lado sexual, mas para a saúde e bem-estar de maneira geral. Minha amiga maravilhosa, espero que tenha ajudado você a entender melhor esse assunto e a desfazer os mitos e boatos sobre esse tema. Discuta esse assunto com seu parceiro, é importante, porque muitos homens desinformados ainda esperam, aguardam e cobram das mulheres que elas ejaculem durante o ato sexual, quando na verdade isso é um fenômeno que não necessariamente tem que acontecer. É importante que a relação
seja plena, satisfatória para ambos. Mas explicar para eles, se fazer com que eles assistam esses vídeos é importante para que eles também entendam o funcionamento do corpo da mulher e consigam com isso estabelecer uma relação mais prazerosa com você. Bem, agora se você gostou e ficou até aqui, vou te pedir um favor, deixa aqui no vídeo um comentário falando assim, ó, valeu, meu doutor, seu vídeo foi 10, para termos certeza que você ficou até o final e gostou do nosso conteúdo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com suas amigas. Assista outros vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo de qualidade sendo produzido para você, para te ajudar, para tirar dúvidas, para acrescentar coisas da sua vida. Bom, agora já vou indo, beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!